comando e controle, né? Isso durante muito tempo foi uma máxima, né? Assim, cara, para eu conseguir qualidade, eu tenho que ter alguém em cima exigindo, tomando controle e com o comando do que está sendo feito. Existem algumas novas formas de fazer, como a holacracia, que ajudam empresas a subverter a lógica de organização, como a gente está acostumado há muitos anos a operar, numa lógica hierárquica, que elas ajudam muito a gente enxergar um novo jeito de fazer. Eu acho que eu não sou especialista em holacracia, sou um entusiasta, estudioso, mas eu acho que é uma luz no fim do túnel de olhar para o que a gente faz e que a gente fazia há muitos anos atrás e começar a pensar e fazer de uma forma diferente. Eu acho que tem uma figura muito representativa disso que foi Henry Ford lá, né? Quando ele desenvolveu o Fordismo e linhas de produção, e aí o que ele entendeu? Ele entendeu, pô, eu tenho pessoas trabalhando nessa linha de produção, e para que eu consiga que essas pessoas façam o que elas têm que ser feito de uma forma eficiente, eu preciso de alguém controlando o que essas pessoas estão fazendo. Então, nessa lógica, eu vou colocar uma pessoa acima delas, para que elas tenham um controle e que elas exerçam um comando sobre as pessoas que estão abaixo delas, para que elas possam entregar o que elas têm que entregar nas 8 horas que elas precisam estar trabalhando. Só que o que a gente tem aí? A gente tem pessoas trabalhando para outras pessoas, né? E muitas vezes isso se confunde, né? Hoje em dia, quando a gente olha uma lógica hierárquica de empresas, ela até funciona no papel. A gente enxerga, tá, essa pessoa toma conta dessa, as outras de baixo, ela exige controle e ela tem o comando e a qualidade ela vem a partir disso. Só que a gente sabe que as relações dentro da empresa elas são totalmente caóticas, né? A gente sabe que não necessariamente as pessoas que estão na linha de baixo só se relacionam com o chefe da linha de cima e assim por diante. A gente sabe que o cara do chão de fábrica, ele joga bola com o diretor, que tem a filha que é amiga do filho do CEO e que conhece a mãe do trainee, né? Então a gente sabe que existe uma forma que ela não opera na prática dentro das relações pessoais. Então, a holacracia, ela funciona muito parecido e a lógica dela é muito operar como o corpo humano, né? Então, dentro do corpo humano a gente tem várias células e cada célula ela tem única e exclusivamente a sua função de desenvolver o que ela está predisposta a desenvolver. O que acontece dentro do corpo humano se a gente tem um problema no fígado, por exemplo? Naturalmente, todo o resto do corpo humano, todas as outras células se reúnem para tentar ajudar aquele fígado a sobreviver. Hoje, o que a gente faz? A gente toma um remédio, para quê? Para que ele possa ajudar aquelas células que estão mortas ou não estão performando como deveriam a performar de uma forma melhor. Na holacracia, o que acontece ninguém tem o poder de demitir outras pessoas, mas as outras células elas podem perceber que aquele fígado, ou seja, aquelas pessoas ou aquela pessoa não está performando da maneira como ela deveria, e isso está prejudicando o ser humano, ou seja, está prejudicando o propósito da empresa, e essas pessoas podem sugerir e podem oferecer uma troca de função dentro daquele mesmo corpo humano para que ela possa, quem sabe, performar mais. Porque daqui a pouco ela está tendo uma dificuldade da tarefa que foi proposta, daqui a pouco ela não está num momento onde ela está performando muito bem. Então, o grupo se reorganiza para que aquele indivíduo consiga sair daquela célula e tentar buscar uma outra função dentro daquele mesmo organismo, e aí sim, uma força-tarefa para que aquilo continue rodando. Então, não existe alguém que vá dizer para aquela pessoa que ela não está performando, por isso ela vai sair. O fato de ter autonomia faz com que aquela pessoa perceba que ela também não está performando. E o ser humano, ele se sente... isso é natural do ser humano, né? Quando a gente não entrega alguma coisa e a gente está com isso transparente, porque nas reuniões de tomada de decisão e do que acontece todos os dias numa estrutura de holacracia, isso está muito claro, né? Não existe eu não saber o que o outro está fazendo. Ter autonomia não significa que eu vou fazer e ninguém vai saber. Ter autonomia significa eu vou fazer e todo mundo vai saber o que eu estou fazendo. O que é diferente, né? Então, a gente está com a bunda na janela, muito mais do que a gente está numa lógica hierárquica. Porque uma lógica hierárquica, eu preciso só agradar meu chefe e ele não sabe o que eu faço naquele outro momento. Agora, numa lógica horizontal, todo mundo sabe o que todo mundo faz. E isso se vê diariamente nas reuniões. Então, no momento que a pessoa faz uma reunião e ela
não entregou. Na segunda reunião ela não entregou. Na terceira reunião ela não entregou. Ela vai ter o olhar das outras células dentro daquela organização e ela mesma vai ver, putz, cara, eu não estou performando. Não faz nenhum sentido eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. A gente na perestroika fez muito de uma forma empírica e hoje a gente vê conceitos se adequando ao que a gente pensa, que é a lógica de assim, cara, eu não preciso mandar ninguém fazer, porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Por isso que na perestroika todo mundo é diretor de whatever. Porque a gente é diretor, porque todo mundo tem autonomia e possibilidade de fazer o que quiser como o diretor tem. E o whatever, porque assim, é qualquer coisa, né? A gente sabe que o lixo está cheio, eu preciso trocar o papel, eu preciso trocar o saco. E se ninguém está ali para fazer, eu sei que o lixo não pode estar cheio quando os alunos chegarem na sala de aula, então eu vou trocar o saco do lixo. Ao mesmo tempo, eu vou convidar um professor, então eu tenho que brifá-lo do que eu quero que ele fale em aula. Então, eu tenho autonomia de diretor, funções de diretor, mas eu também posso executar qualquer coisa. Se acabou a água do filtro, eu vou lá trocar. Então, é muito mais saber o que precisa ser feito e a partir do momento que aquilo é feito, eu vou ser uma Ferrari, né? Assim, se o que precisa ser feito não envolve os papéis de nenhuma outra pessoa, eu vou lá e faço. E é por isso que o nosso mantra é vai lá e faz. A gente não espera que os outros mandem. A gente, como líder da organização, a gente não quer que a pessoa espere a gente pedir para ela fazer. É melhor pedir desculpa do que pedir com licença. Cara, faz. Viu que precisa ser feito, cara, vai lá e faz. Depois a gente vai ver. Claro, acontecem questões, problemas, óbvio que acontece. Mas acontecem também de deixar de fazer. Então a gente prefere essa lógica onde a pessoa ela não tem que esperar o comando. Ela não tem que esperar que alguém peça para ela fazer. Ela tem autonomia para fazer. Depois a gente vê o que aconteceu. E a gente vem colhido frutos muito mais positivos do que negativos dentro dessa lógica, né? A gente entende que não é necessariamente com o comando e controle que as coisas são feitas. As pessoas podem ter uma autonomia onde elas podem se gerir e a partir disso desenvolver o que elas têm que desenvolver.